a impressão que dá é que quem é convertido não vai sofrer catástrofe. Porque esses que morreram eram pessoas pagãs, pecadoras, públicas, notórias. Então, às vezes, aqueles que eram crentes pensavam que foi castigo, porque eram pessoas pecadoras. Então, foram assassinadas, teve o acidente e morreram por causa disso. Mas o que Jesus chama a atenção é da conversão antes que seja tarde demais. Isso não significa que o crente, por ser crente, não acontecerá com ele catástrofe. Crente ou pagão pode ter uma morte inesperada. O problema é morrer sem conversão, morrer afastado da graça de Deus, como estes morreram, porque eram pagãos conhecidos. E olha que Jesus chama a atenção dos próprios discípulos. Se vós não converterdes, morrereis do mesmo modo. Quer dizer, sem estar em comunhão com Deus. Porque a morte, tanto catastrófica como inesperada, pode vir para qualquer um. Não é porque eu sou uma pessoa convertida, que eu vivo numa redoma, que Deus vai me proteger de acidente, nada vai acontecer comigo. Não é porque eu sou uma pessoa convertida, que eu não corro o risco de ser assassinado. Uai, tem gente que amanhece o dia, hoje eu vou matar um padre, tomara que não me encontre na reta. Uai, mas já aconteceu. Matou o padre. Porque se fosse desta forma, os santos não morreriam devorados pelos leões, degolados pelos carrascos, queimados. E a maior parte deles viveram pouco. Se você for analisar a vida dos santos, poucos envelheceram. A maior parte deles morreram novos. Talvez porque já estivessem nesta união com Cristo e muitos desejavam a morte para estar junto com Cristo. Agora, o fato de vivermos muito talvez seja chance que Deus nos está dando para que ainda possamos converter. Então, a vida longa não significa graça. Às vezes é o contrário. Porque podemos pensar que conversão é quem é drogado, prostituta, bandido que está na cadeia, que precisa de conversão. Mas quantas pessoas que frequentam a igreja e vivem no adultério, vivem na masturbação, vivem na pornografia. Quantos namoros de gente que está comungando aqui, mas está vivendo na fornicação, como se isso não fosse um problema, ou não fosse um pecado, ou não ofendesse a Deus. Quantas pessoas que estão roubando,
Talvez não de forma direta, mas sonegando ou explorando. Isso é pecado terrível. Quer ver um pecado que clama o céu? Atrasar pagamento funcionário de quem trabalha. Enrolar para pagar. Quantas empresas que ficam enrolando para ficar com dinheiro na conta rendendo? E às vezes de pessoas que são comungantes, que estão aí se sentindo as convertidas. Porque o pensamento de conversão, que é quem está na droga, é quem é bandido. Mas Jesus deixa claro, se vós, e ele fala para os discípulos, não vos converterdes, morrereis do mesmo modo, distante da graça de Deus. Deus não é uma ideia, um ser abstrato. Quando ele diz eu sou, mostra o quê? Como um ser vivente, um ser que vive, que está no meio de nós. Israel entendeu bem isso quando falamos de antropomorfismo. Um Deus que sente a ira, o ciúme, a cólera de Deus. Não é que Deus pode ser alterado por paixões como nós, mas tudo indica que a sua plenitude não pode ser ferida pelo pecado. É como que uma proteção da sua santidade. Então tudo aquilo que é pecado é repelido por Deus. Agora o tempo que nós temos é a chance, é a oportunidade que se dá no tempo. Se fala da misericórdia, mas o que adianta ela se eu não me converto? É zombar da misericórdia de Deus, vai dizer Santo Afonso. E a misericórdia é no tempo e não na eternidade. Na eternidade é o juízo, é o julgamento. Nós vamos ter que responder por esse tempo que vivemos, porque a vida não é nossa, ela pertence a Deus. Quem acha que é o dono da sua vida, um dia vai ter que entregá-la. Ou mais cedo ou mais tarde. Então é o tempo para podermos ser alcançados por esta misericórdia. Se não vos converterdes. E São Paulo vai dizer, lembra daquele povo, quantos morreram na desobediência a Deus. Que isso sirva para nós de alerta. Que não adianta pensar que vir à igreja todo domingo, por preceito, vai resolver se na minha vida eu não tenho uma conversão verdadeira. Em mim há mais coisa mundana do que divina. Eu frequento a igreja, mas eu estou de acordo com as ideologias. Eu estou de acordo com o modismo que o mundo hoje coloca. Eu estou de acordo com as vaidades que a televisão hoje coloca, a internet. Às vezes eu até bombo aí, né? Nos TikToks. Com cada roupa que Deus me livre. Então Jesus nos chama a atenção, se não vos converterdes. Ainda está dando oportunidade.
que já queria cortar, corta. Mas intercessão, vamos adubá-la. Vamos tentar para ver se com o tempo ela dá algum fruto. Se não, pode cortar. Por exemplo, confissão. Tem gente que passa anos sem confessar. Comungando em pecado terrível. Aliás, tem muitos que não sabem nem o que é pecado mortal. É bom se atualizar. Porque para ganhar dinheiro a gente atualiza. Nas empresas, não é assim? Você tem que fazer cursinho. A fé não é diferente. Às vezes a gente tem que reciclar, entender, para poder fazer um bom exame de consciência e confessar. Não, eu confesso com Deus. Eu falo pela minha família. Eu sou padre. Tem gente na minha família que fala assim, eu vou confessar com o homem, confesso é com Deus. É subestimar aquilo que Deus deixou para nós ordinariamente. Não querer submeter o que Deus deixou. O padre, por pior que seja ruim como eu, mas por causa da graça de estado que em mim foi inserido por Cristo, eu tenho esse poder de perdoar pecado. Então só não libera quem não quer. Vai vivendo, confessando só com Deus, só eu e Deus. No seu mundinho, na sua vidinha. Chega a hora do juízo, a gente vai ter que prestar conta. Porque Jesus deixou isso, eu não tenho pecado. Porque às vezes nós somos cegos. O que é uma ferida para quem é leproso? Não é nada. Quem é leproso, uma ferida a mais, uma ferida a menos, não faz diferença. Então tem que começar a lavar, a enxugar, a ver, a enxergando. É o Espírito Santo quem nos revela. E é bom estudar, saber o que é pecado mortal, o que é pecado venial, ler catecismo da igreja. Aproveitar esse tempo da quaresma, que é um tempo oportuno, não só nele deve confessar, mas aquela confissão frequente, mas é um bom tempo para começar. Fazer uma boa confissão. Começar uma vida nova.